Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Paulo Vitor para mais uma aula de Geografia. E nessa semana, o nosso objeto de conhecimento vai tratar sobre a Oceania e sua população. Na verdade, nós vamos continuar sobre o assunto Oceania, mas nessa semana nós vamos abordar principalmente a sua população. Então, pessoal, de antemão, para a gente falar sobre a população da Oceania, a gente precisa entender como se deu o processo de colonização desse continente, certo? A princípio, grande parte do território que hoje corresponde à Oceania era habitada por povos nativos, que provavelmente vieram do Sudeste Asiático. Os motivos da migração desses povos são desconhecidos, mas o fato de um novo continente ter características climáticas semelhantes às do Sudeste Asiático favoreceu a sua permanência na região. Antes da chegada dos colonizadores europeus a esse continente, foram feitas algumas expedições científicas para explorar essa região do Pacífico. Uma das mais importantes e bem equipadas expedições ocorreu em 1768, sob o comando do cartógrafo James Cook no navio Endeavour, que navegou até a Nova Zelândia, passando pela costa australiana, como representado, nessa imagem que vocês podem observar. Então, os primeiros povos, na verdade, a colonizarem a Oceania, isso óbvio, depois dos povos nativos que já existiam lá, foram os ingleses, certo? Os britânicos, que começaram a formar colônias penais para criminosos ingleses, certo? Então, esses criminosos ingleses eram levados até a Oceania para cumprir pena nesse local. E só com o passar do tempo, muitos migrantes europeus começaram a ocupar de fato o território que corresponde à atual Austrália. Grande parte desses colonos veio da Grã-Bretanha e da Irlanda. Portanto, o povo australiano apresenta em sua composição étnica fortes características anglo-célticas, certo? Além da influência aborígene, que é o povo nativo lá da Austrália. E assim como aconteceu em boa parte dos processos de colonização pelo mundo, na Oceania também não foi diferente. Então, com a exploração de jazidas de ouro, favoreceu o surgimento de grandes cidades. A partir de 1901, aproximadamente, a maior parte das terras estavam ocupadas por fazendeiros e mineradores brancos, que abasteciam o comércio britânico com alimentos e matérias-primas. Então, esse processo de colonização dos países, dos continentes, eles se dão basicamente pela exploração de algum material, de algum mineral, certo? São processos bem semelhantes que acontecem. O que vai mudar muitas vezes por conta do seu colonizador, qual era a ideia, se era de povoamento ou exploração. Mas a ideia central de ocupar e colonizar novos lugares é basicamente padronizada. E voltando rapidamente para a primeira colônia, que foram as colônias penais, a primeira frota com prisioneiros chegou em Sydney em janeiro de 1788, trazendo aproximadamente 700 prisioneiros condenados, além de soldados e administradores britânicos. Assim era criada a primeira colônia penal, cuja maioria dos prisioneiros tinha penas de até 7 anos. E essa primeira colônia ela constituiu o núcleo da futura cidade de Sydney, hoje a maior cidade da Austrália e capital do estado de Nova Gales do Sul. Com o passar do tempo, outras colônias penais foram criadas nos territórios australianos de Queensland, na Austrália Ocidental, assim como na ilha da Tasmânia. Em conjunto, as colônias penais australianas receberam de 160 mil condenados entre os anos de 1788 a 1868. Então, a gente percebe que foi um processo bastante diferente, por levar prisioneiros de um local para o outro. E foi a partir daí que começou esse processo de colonização. E óbvio, pessoal, que quando a gente fala em colonização, a gente também tem que observar o outro lado desse processo, certo? E esse outro lado está relacionado aos povos nativos. E assim como aconteceu na América do Sul, por exemplo, na Oceania também aconteceu o mesmo processo, certo? Que gerava esses conflitos entre os povos nativos, os povos já pertencentes daquelas terras, e os novos habitantes, os colonizadores. E durante todo esse período de colonização europeia, os povos nativos, como os aborígenes lá na Austrália,
e os maoris, lá na Nova Zelândia, tiveram seu modo de vida e suas práticas tradicionais alterados, como sempre aconteceu. Além de trazer consigo enfermidades, né, doenças do Ocidente, como sarampo, gripe e varíola, doenças que dizimaram uma grande quantidade de grupos nativos, os colonizadores forçaram a desocupação dos povos de suas terras, obrigando-os a migrar para outras regiões. Durante os anos de 1788 a 1900, a população aborígene, que era a nativa do local, que era de aproximadamente 300 mil nativos, foi reduzida para cerca de aproximadamente 50 mil pessoas. Ou seja, então 250 mil pessoas, né, aborígenes perderam as suas vidas ou foram de alguma forma afetados devido a esse processo de colonização. E em se tratando da população atual, principalmente da Austrália e da Nova Zelândia, a gente percebe que esses dois países, na verdade, eles apresentam elevados índices de desenvolvimento humano. Consequentemente, eles acabam se tornando países extremamente desenvolvidos, né? São eles, esses dois, os mais desenvolvidos no caso do continente da Oceania. E assim, esse nível de desenvolvimento socioeconômico acaba garantindo à população desfrutar de bens e serviços que lhes propiciam um elevado padrão de vida, certo? Diferentemente do que acontece nos demais países daquele continente. E observando essa tabela, a gente consegue perceber, né, as diferenças significativas entre a Austrália, Nova Zelândia e os demais países, como Tonga, Vanuatu e Papua Nova Guiné. Então, o índice de desenvolvimento humano é bastante diferente, né? Questão da taxa de analfabetismo, expectativa de vida. Então, são características que diferenciam tanto os países desenvolvidos quanto aqueles subdesenvolvidos. E para a gente finalizar, pessoal, se a gente observar esse mapa que traz a Austrália e a Nova Zelândia, a questão da sua densidade demográfica, né, como nós já falamos nas aulas anteriores, a gente consegue perceber que as populações elas estão concentradas principalmente nas áreas mais litorâneas, certo? Então, no mapa, traz essas cidades centrais, né, essas cidades principais que atraem mais pessoas. E na região central, principalmente da Austrália, por conta do clima desértico, de vegetação desértica, as pessoas acabam não escolhendo, né, esses locais, por motivos óbvios, para viverem. Então, elas preferem, né, as regiões litorâneas por oferecerem melhores condições de vida. E vale observar também, pessoal, que tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia, ela está envelhecendo por conta da redução da taxa de natalidade, ou seja, nascendo menos pessoas nesses países. E do aumento da expectativa de vida, que atualmente está acima de 80 anos neles dois, certo? Então, pessoal, é isso. Esse foi o conteúdo da semana sobre a Oceania e sua população, certo? Algumas características, breves características. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado. Qualquer dúvida, falem com seu professor de geografia, façam as atividades propostas. Tenham todos bons estudos, boa semana e até a próxima aula.